A Floresta Nacional de Chapecó, também conhecida como Flona Chapecó, é uma unidade de conservação federal localizada na região oeste de Santa Catarina, nos municípios de Chapecó e Guatambu, e abrange uma área de aproximadamente 1.580 hectares, em sua maioria de cobertura florestal nativa. Criada na década de 1960, a Flona faz parte da história do Brasil, em uma época em que o governo estava preocupado com o abastecimento florestal do país. Nós iniciamos aqui, então o presidente da República era João Goulart, né? E ele pensou de fazer essa floresta aqui para incentivar os madeireiros para plantar os pinos, porque estava terminando a araucária, né? Para não faltar madeira. Aí nós começamos a semente veio dos Estados Unidos, semente de pinos ilhote. Vinha uma barrica grande de semente lá, acho que uns 200 e poucos quilos. Aluguemos um canto da Câmara Fria do finado Plínio Denês, que na época ele era vivo, né? Aluguemos para deixar lá porque tinha que ficar no gelo. Então daí era para vir um técnico americano para explicar como que a semente não germinava se não passasse por um processo de congelamento. Aí ele começou a demorar a vir, tentei semear, não germinou. Aí um dia me deu na cabeça, tinha uma geladeira aí no escritório, tinha só um escritório aqui. Botei umedeci e deixei 8 dias na geladeira. Aí semeei, dali uns 10, 12 dias começou. Então botava nos vasos, né? Camada de terra, camada de maravalha, e molhava todo dia, né? Um regador, porque não tinha expressão, não tinha nada, era um começo. É uma das florestas nacionais mais antigas, que vem da época do Instituto Nacional do Pinho. Então, a vocação, na época que ela foi criada, era bem diferente da vocação que ela tem atualmente. E isso nos deixa um legado que é atualmente um desafio. A Flona tem como objetivo principal promover a conservação de significativos remanescentes de floresta com araucária em transição com a floresta estacional decidual, aliado à experimentação e ao manejo florestal, a geração de conhecimentos, a educação ambiental e o uso múltiplo sustentável dos recursos naturais. É administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, órgão ambiental responsável pela criação, implantação e gestão das unidades de conservação federais, definidas como áreas importantes para a conservação da biodiversidade. O processo de criação, planejamento e gestão das unidades de conservação, ele geralmente é permeado por diversas dúvidas, né? Dúvidas em relação às instituições que têm relação com a área, principalmente em relação ao porquê que foi criado essa unidade de conservação, em relação aos objetivos que ela prevê, quais que são os usos que vão ser realizados dentro dessa área, mas principalmente em relação ao que muda e o que não muda nas comunidades vizinhas, na região do entorno dessa unidade de conservação. E as unidades de conservação elas dispõem de uma importante estrutura para esclarecimento dessas dúvidas. Os conselhos de unidades de conservação são espaços de participação social conquistados democraticamente. Então é um momento onde os diversos grupos de interesse, as diversas instituições que têm relação com a região, podem atuar dentro do conselho, auxiliando a gestão da unidade de conservação nas diversas atividades que são realizadas. E os conselhos eles têm esse papel de funcionar como um canal de diálogo entre esses diversos grupos de interesse, para que elas se aproximem cada vez mais das unidades de conservação. Por exemplo, as comunidades, que são vizinhas, né, são as pessoas mais próximas dessas áreas. Então elas também têm a possibilidade de participar desses conselhos, das discussões que permeiam essas reuniões do conselho e auxiliar a gestão, construir em conjunto, né, ações que compatibilizem um pouco os usos da unidade de conservação e os usos que são realizados fora, né, na região do entorno dessas áreas. Como conselheiro, eu entendo que o conselho é de fundamental importância dentro desse processo de gestão da Flona, até porque estabelece diretrizes e ações que visam não somente a preservação da Flona propriamente dita, mas também do seu entorno, né, no que se refere a áreas de amortecimento. A gente não conhece o que é a Floresta Nacional de Chapecó. As pessoas têm uma noção até errada, porque
ao cruzarem pela SC 283, visualizam mais uma floresta de pinos. Então muita gente até não sabe que tem floresta nativa aqui. E nós temos aqui na Flona uma reserva muito boa de floresta nativa. E a Floresta Nacional de Chapecó, ela é uma das poucas reservas que nós temos aqui na região oeste. Nós temos, na verdade, uma deficiência muito grande de reservas e temos já muitas espécies que estão ameaçadas de extinção na região. Então eu vejo que essa floresta aqui, esse espaço, ele se constitui hoje numa riqueza muito grande de diversidade de espécies essas que podem ser utilizadas em processos de melhoramento florestal para fins de recomposição de outras áreas, para fins de estudo científico. E nós vamos começar a vislumbrar que a Floresta Nacional do Chapecó pode desempenhar um papel muito importante dentro desse aspecto de preservação, de integração com a comunidade. Já está acontecendo aqui na floresta, pelo que eu sei, visitas frequentes de estudantes, por exemplo, que agendam e vêm e fazem trilhas ecológicas. Eu acho que tem que trabalhar muito realmente essa camada da sociedade, que é o pessoal mais jovem, que tem uma abertura, assim, uma mentalidade mais aberta para esses aspectos ecológicos, né? É muito importante a integração do meio acadêmico com a Flona, porque é necessário que os acadêmicos conheçam a biodiversidade que existe aqui na nossa região, especialmente no sentido da proteção e conservação dessas florestas, né? Um dos poucos remanescentes que existe na nossa região, que é a Floresta Nacional de Chapecó. E também a integração que tem com a comunidade ao entorno, buscando a qualidade de vida dessa população. As pesquisas também elas têm comparado áreas de mata nativa e áreas de plantio de pinos e têm identificado que diversas espécies da fauna utilizam hoje o interior dos plantios de pinos. Então, o manejo desse ambiente também no manejo também é importante que se considere a fauna que hoje está utilizando esse ambiente. As pesquisas com fauna têm estudado a ecologia, a diversidade e o status de conservação das espécies que habitam o interior desse remanescente. E a Flona ela tem sido importante também porque ela faz conexão com outras áreas, outros remanescentes de vegetação natural aqui na região oeste do estado. Então, ela abriga animais e plantas que se refugiam nessas áreas, né, e que dependem também das áreas vizinhas para conseguir sobreviver. A nossa pesquisa aqui na Flona, o objetivo dela é avaliar o papel da floresta na melhoria da qualidade da água. Por quê? Porque tem um rio, que é o Rio Tigre, que ele serve para abastecimento público, né, do município de Chapecó, e ele nasce a montante da floresta. Então percorre um longo trecho a montante, passa por lugares que não são protegidos e que recebem efluentes. Depois ele corta a Flona e se deságua num reservatório. E a gente tem encontrado desde 2009 florações de algas tóxicas nesse reservatório. E a gente quer saber qual é o papel da Floresta Nacional na melhoria da qualidade da água. E nós já conseguimos verificar previamente que a floresta tem um importante papel na melhoria da qualidade da água. Então a gente aplicou um índice de estado trófico e percebeu que esse índice dentro da Floresta Nacional ele é bem menor, caracterizando o ambiente como oligotrófico, né, sem contaminação, e que fora a montante e a jusante da floresta, esse índice é bem alto, indicando que o ambiente está bem eutrofizado. Bom, esse projeto ele teve um objetivo dentro do estado de Santa Catarina e dentro do Brasil. Porque não se tinha uma semente, não se tinha nada, simplesmente as árvores dentro de florestas. Isso então iniciou-se junto com o antigo IBAMA, hoje ICMBio, este teste de procedência e progênie
e se instalou dentro desta flora, e hoje se considera no Brasil que essas áreas que nós temos aqui, 2 áreas de contexto de procedência e seleção desse material, o maior banco de germoplasma em erva mate do Brasil, que está instalado nesta flora. Então isso tem uma validade muito grande para a comunidade científica, desde as universidades. Nós, inclusive, fornecemos materiais para laboratórios, para se fazer. Existem trabalhos publicados já em cima dessas áreas, com relação ao mal de Parkinson e outros estudos mal de Alzheimer. Enfim, há uma utilidade muito grande. Os princípios ativos que tem dentro da erva mate é considerado a erva mate mais rica do mundo em relação a esses princípios ativos.